Oi, meus amores, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre Ilhados com a Sogra, que é o novo reality show da Netflix que está maravilhoso. E você já sabe, meu nome é Mayara Brasil, sou advogada de direito das famílias para mulheres e aqui no canal a gente conversa sobre direito, mas a gente também conversa sobre reality, o que é maravilhoso e a gente sempre aprende uma coisinha ou outra. Então, se você se interessa por esses assuntos, já vem comigo, se inscreve, curte esse vídeo que tem muita coisa boa sempre chegando por aqui. Esse novo reality que está sendo apresentado pela Fernandinha aqui, maravilhosa, está assim trazendo diversas questões das relações familiares, porque como o próprio nome já diz, as sogras estão presentes nesse programa. São 6 casais participando em uma ilha deserta e eles descobrem que, na verdade, a competição será em duplas com a sogra e as noras ou os genros. E os filhos ficam ali num lugar à parte, assistindo e podendo fazer algumas interações e tudo mais. E só com isso você já consegue imaginar a quantidade de assunto que a gente tem para falar envolvendo relações familiares. E o primeiro ponto é que, juridicamente, você precisa saber que a sua sogra é para sempre. Mesmo que ela seja uma bruxa, mesmo que você não goste, sogra é para sempre, sogro é para sempre. Você pode se divorciar, você pode seguir sua vida, casar com outra pessoa e sair por aí acumulando sogras ao longo da vida, tal qual Fábio Júnior. Pois é, isso porque o Código Civil diz que você não pode se casar com a sua sogra, você não pode ter um relacionamento com a sua sogra depois que o seu relacionamento terminar e tampouco com o seu sogro. Por isso, no mundo do direito, temos essa piadinha agradabilíssima de que sogra é eterna. Agora, imagine a situação da pobre da Ana Donati, que tem a sogra dela eternamente, se eles são casados, né? Porque esse detalhe não ficou muito claro nos episódios, mas vamos partir desse ponto. E algumas questões que foram trazidas nesse reality são muito legais para a gente realmente entender aí sobre essas dinâmicas familiares, né? Até porque tem uma psicóloga que aparece lá, traz algumas dinâmicas para que role uma comunicação, para que lavem uma roupa suja, mas depois consigam se entender. E esse eu acredito que é o principal ponto. Quando a gente começa um relacionamento, quando a gente se envolve num casamento ou num namoro, numa união estável, a gente sabe que a família do outro acaba fazendo parte da nossa vida também. Então esse é um ponto que muitas vezes é negligenciado nos relacionamentos, mas que é importante a gente ter em mente. A família também faz parte do relacionamento. Por óbvio, você não estará ali enfurnados juntos o tempo todo e que, a depender de como é essa família, quanto mais distantes, melhor. Mas, se é do interesse que tenha-se uma relação amigável, é importante a gente se atentar para alguns pontos. Falando nisso, a gente já começa com o Thiago e a Mayara. Por quê? Foram morar juntos e sequer tiveram o cuidado de conhecer a sogra, de se dispor a conhecer a família, que eu considero ser um ponto muito relevante. É muito importante que, no início, a gente pelo menos se disponha, e aqui eu tô falando na posição de nora, porque estou, assim, há anos-luz de ser sogra, né, visto que nem filhos tenho. Então, quando a gente tá nessa posição de nora ou de genro, é interessante que a gente, ao menos, se disponha. Nós estamos chegando, então a gente tem ali que fazer esse movimento de ir até a pessoa, de tentar conhecer. Até porque uma geração mais velha, que tem outras concepções, tem outros costumes e tudo mais. Isso significa que a gente vai aceitar tudo, baixar a cabeça para tudo? Não. Significa que esse primeiro passo eu considero muito importante. Acho que Thiago vacilou, se de fato aconteceu dessa forma. Acho que é um vacilo muito grande
não se dispor a conhecer, mesmo que morem assim, em um aqui e outro na China, pelo menos uma videochamada, né? Se mora no mesmo estado, ou aqui São Paulo, Rio de Janeiro, gente, é muito perto para não ter esse contato inicial. E aí, com isso, a gente já começa a engatilhar outros problemas, porque esse primeiro passo não é bem feito, que eu considero que é um ponto muito relevante pra gente ter na nossa vida, com qualquer relacionamento. O primeiro passo, a primeira impressão, fica. É importante ter esse cuidado de que, neste primeiro momento, tenha-se um contato agradável, uma relação agradável. Então, ir conhecer, nesse momento de conhecer, você tentar ali, pelo menos, demonstrar que estou disposta, estou disposto a uma relação agradável. Por óbvio, nem sempre existe uma reciprocidade. A gente tem aqui outras famílias que demonstraram isso. Então, a família Dunker, por exemplo, a mãe dele realmente demonstra que não é satisfeita, a nora não é quem ela idealizou, não é nada do que ela gostaria para o filho, apesar deles estarem juntos há 18 anos. E com isso, a pessoa não retribui da forma como você deu esse primeiro passo. Isso pode acontecer, a gente tem o controle do quê? Do que a gente faz, do que é nosso, e não do outro. Nesse caso, você tem pelo menos a consciência tranquila de que a sua parte você fez. Então esse é um ponto que pra mim é muito legal, assim, você realmente fazer esse primeiro movimento, fazer esse primeiro contato, e se não for retribuído, aí lamenta-se muito, mas a culpa não é sua, porque a sua parte você fez. Eu, pessoalmente, sou muito da ideia de que eu tenho que ter minha consciência tranquila, de que a minha parte eu fiz, para que a relação desse certo. E ainda falando da família Dunker, um ponto que me chama muita atenção é que elas realmente disputam muito a atenção do filho, né, a atenção do marido, o tempo inteiro. Então, até ali na dinâmica onde tinham as palavras e aí você tinha que escolher se era a mãe ou a companheira, rolava assim um ciúme absurdo quando era a companheira ou quando era a mãe. Até, por exemplo, quando ele coloca lá da confiança para sempre, que era a mãe. E aí a gente, vamos trabalhar na razoabilidade, né? Casamentos terminam, a mãe, 99% dos casos, estará sempre ali à disposição dos filhos. Então é natural que você coloque que é a mãe. Então são alguns pontos que eu acho que é importante a gente entender também o nosso espaço na relação, tanto quanto esposas, namoradas, companheiras, quanto os pais, né? Uma boa terapia, um bom assim, já resolvia metade dos problemas de muita gente por aí. Então é importante a gente ter essa noção também do nosso espaço e seguir a vida tranquila em relação a isso. E um outro casal que me chamou bastante atenção e um ponto que eu quero falar com vocês é o casal Neri. Eles moram ali uma semana, metade da semana na casa da mãe dela, metade da semana na casa da família dele, com os pais dele. E nessa história, que pelo visto está se estendendo há um bom tempo, por óbvio, a sogra está incomodada, por quê? Não saem da barra da saia dela, ela faz tudo, ela cuida da casa, ela lava a roupa, ela faz comida, mas ela não pode dar palpite. E aí, né, minha gente, convenhamos que errada de tudo ela não está, né? Convenhamos que quando a gente casa, a gente quer a nossa casa, que é muito saudável para os casais que tenham o seu espaço, o seu cantinho, as suas responsabilidades, onde o sogro, a sogra, o periquito, o papagaio, o parente, o vizinho, eles vêm como uma visita. Para muita gente, só esse passo, a relação já estaria assim, ó, muito melhor. Que é o que eu vejo aqui nesse casal. Apenas o fato de mudarem de lugar, de mudarem de casa, adiantaria muitas coisas. E, por óbvio, isso exige um sacrifício. Você não vai poder ter ali a vida de quem mora na casa do pai e da mãe, mas eu tenho plena convicção de que vale muito a pena, que é um amadurecimento necessário, que o casal precisa passar por isso, que o casal precisa ter essa responsabilidade de
viver a sua vida, de construir as suas coisas, de não ter ali a mãe para de repente numa discussão, dar uma opinião, defender a filha, defender o filho. Isso não vai para frente, gente. Tem que ter seu canto. Tem que ter seu canto. E eu espero que a essa altura o casalzinho lá já esteja procurando uma casinha para morar. Se não, morando nessa casinha, mesmo que tenha que reduzir as viagens. Porque prioridades, né? Paz, sanidade mental. E as famílias que eu achei mais tranquilas, com a dinâmica mais fácil de chegar num consenso, foi a família Castro. Ali existe uma dificuldade que é muito visível, que é em relação à exposição na internet. O casal tem um sexy shop, são modelos da própria marca. E isso gera um incômodo na sogra, e o que eu entendo como algo muito natural. Por óbvio, ela não pode controlar, porque 2 adultos fazem o que querem da própria vida. Mas natural também que ela tenha ali um incômodo de ver o filho dela de cueca na internet. Natural, eu entendo. E me pareceu que as duas, elas têm uma facilidade e uma disposição muito grande de realmente conversarem, de realmente fazerem um movimento de entender o que incomoda uma outra para que elas possam se resolver. Ali fica claro no momento que a esposa sentia um incômodo com a forma como a sogra fazia algumas brincadeiras, que é mão de pântano, e coisa que de repente para ela não fazia na maldade, mas que gerava um incômodo. E que quando isso foi exposto, por exemplo, ela, não, então eu me comprometo que eu vou melhorar, eu não vou usar as mesmas palavras, vou tentar ser mais gentil, porque muitas vezes nessa relação a gente é muito incentivada socialmente, culturalmente, a sempre disputar a atenção e o amor do homem. Seja na relação sogra e nora, seja lá quem o fulano vai escolher para ser esposa dele. Nós vivemos uma cultura do patriarcado. E nessa cultura incentiva-se todo tipo de rivalidade feminina. Sogra e nora não passaria batido, né, gente? Não passaria batido. E é uma relação que muitas vezes tem isso mesmo de competir quem é mais importante na vida do filho. Porque a sogra veio primeiro, porque a mãe vem primeiro, ou porque ela não é a mulher que eu desejei para o meu filho. É importante a gente se desprender dessa rivalidade, entender que cada uma tem um papel, a mãe não vai substituir a esposa e a esposa não substituirá a mãe nunca. Nunca. E eu acredito que esse passo já seria, assim, muito relevante, muito grandioso, para que tantas relações entre sogra e nora realmente melhorassem, como a relação delas está melhorando ali ao decorrer desses 4 primeiros episódios, em que ficou bem claro que elas têm realmente esse intuito de chegarem num consenso. Obviamente, as diferenças delas me pareceram muito menores do que o de outros casais, mas também ficou bem evidente que elas têm muita disposição de resolver esse problema. E antes da gente falar da sogra mais difícil do reality, vamos falar sobre a Socky. Gente, uma fofa. Amei. Ela é o quê? Atrapalhadinha, distraída, ansiosa, nervosa, mas eu amei. O Felipe, eu também amei. Às vezes ele se estressa e se passa um pouco. Concordo que ele se passa um pouco. Então a gente fica ali numa relação de amor e ódio com ele, porque ele fica nervoso com a Socky, e aí a gente gosta da Socky, a gente fica com dó da Socky e fica com raiva dele. É mais ou menos isso aí. Mas eu acho que eles também têm uma dinâmica mais ou menos saudável, né? O que a Socky sente falta? É de mais carinho, de mais atenção, de mais abraço. Não me parece ser muito o perfil do Felipe, mas não é nada que seja impossível também. Pelo que foi dito, ela não é aquela sogra que se intromete demais na vida, ela deixa eles viverem e ela quer ligar 2 horas da tarde. Pra saber como é que tá o filho dela. Então são coisas que me pareceram realmente mais tranquilas.
obviamente, perante a dinâmica das outras famílias, que é, por exemplo, a dinâmica da família Donati. E falando da família Donati, eu sempre falo, assim, tanto no meu Instagram, que inclusive se você não me segue, me siga, @MaiaraJBrasil. Sempre que me perguntam sobre essa questão de sogra, nora, ai, minha sogra tal coisa, ai, nananana, eu sempre digo, a sogra é um problema do filho dela. Ou seja, o filho tem que se posicionar, a filha tem que se posicionar. E nessa família ficou muito claro que ficar em cima do muro é um grandíssimo problema. E para além de ficar em cima do muro, né, dizer para uma o que ela quer ouvir e dizer para outro o que ela quer ouvir, mesmo que não seja a mesma coisa, mesmo que não seja verdade, para que as pessoas, para que fique tudo bem, ficar ali naquela história de pôr panos quentes, não dá certo. Não dá certo. Então, é importante sim que o marido ou a esposa, o filho ou a filha se posicionem, que eles façam ali o papel de mãe, é a pessoa que eu escolhi para minha vida. Quero que vocês, no mínimo, se respeitem. E trabalhar sempre com a verdade. A questão ali, a situação da casa, que ele não falou para a namorada, para a esposa, enfim, que a casa também tinha sido comprada pela mãe, que era a casa dos dois, não apenas uma casa que era dele. Aí ele deixou a menina ir lá, planejar o banheiro, planejar a pia, fazer parceria e não sei o quê, enquanto falava pra mãe, ai mãe, fiz do jeitinho que você queria, sem que a companheira, no mínimo, soubesse que aquela casa também era da sogra. Sabe, eu achei assim de uma infantilidade sem tamanho. Obviamente, a mãe dele, no meu conceito, no meu entendimento, assim, se passa demais. Ela fala coisas que considerei totalmente inaceitáveis, desrespeitosas. A postura dela não é de quem quer resolver o problema, igual a gente tinha falado da família anterior, né? Tem gente que tem a postura de resolver problema e tem gente que vai querer ficar criando novos problemas. Quando esse aqui sumir, a pessoa vai criar um novo. E me parece que é o caso da mãe dele. Infelizmente, existem pessoas dessa forma. E aí, para esses casos, gente, minha opinião bem sincera, um relacionamento muito saudável será aquele onde cada um vive na sua casa, vive a sua vida e se encontram em festividades. Onde beijinho, beijinho, se respeita e tchau, tchau. Se não dá para ter uma boa relação e todo mundo trabalhou com a verdade, ninguém tá em cima do muro, é o mais saudável, no meu entendimento. E esse é um ponto que eu acho muito importante também para as mães, né, sempre pensarem, vale mesmo a pena criar uma birra, uma dificuldade, uma situação com a nora ou com o genro? Porque é natural que os filhos, eles cresçam, que eles escolham um companheiro ou uma companheira e que eles constituam uma nova família. Este é o natural. E que essa nova família será a prioridade. Isso não significa que os pais serão abandonados, mas que, quando a situação é tão difícil, rola um afastamento. A própria sogra, muitas vezes, afasta o filho e a esposa, ou o esposo, o companheiro, dessa relação. Por quê? É sempre tanto conflito, é sempre tanta birra. Ninguém tem paciência de Jó para ficar aguentando essa situação eternamente. Então fiquei assim chocadíssima com a relação delas. A Ana parece ser a pessoa que não gosta do conflito, que não gosta de bater de frente, que é algo que faz muito mal para ela. E o filho, na minha opinião, gente, um banana. É isso. Não se posicionou, deixou as coisas chegarem no ponto que chegaram e hoje, assim, ficou numa situação que eu acho que é até difícil em algum momento se entenderem. A mulher lá desistiu do programa, sem sequer comunicar a nora, acha que tudo gira em torno do umbigo dela, que tudo é sobre ela. Não sei, um dia essa relação poderá ser ao menos de respeito. Mas vamos aguardar os próximos episódios. Se você gostou desse vídeo, me fala aqui nos comentários, conta pra mim qual a sua sogra preferida, qual a família pra qual você está torcendo. Quando saírem os novos episódios, a gente volta aqui pra falar um pouquinho também. E me conta também como que é a sua relação com a sua sogra.
é boa. Felizmente, minha sogra é uma santa, gente. Não posso reclamar de nada. Espero que você também tenha essa sorte. Mas me conta aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.